Evangelho, sexta-feira da sétima semana do tempo comum, hoje memória facultativa de Nossa Senhora Auxiliadora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da sétima semana do tempo comum, hoje memória facultativa de Nossa Senhora Auxiliadora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o início do 10º capítulo do Evangelho de São Marcos. Jesus, no território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão, está em meio à multidão que o envolve. E ele, como de costume, ensinava as multidões. Nesta hora em que o Senhor apresenta o seu ensinamento, se fazem presentes alguns fariseus e, com o objetivo de colocar Jesus à prova, introduzem uma pergunta a respeito da separação entre o homem e a mulher após a aliança conjugal, ou seja, sobre o divórcio. O evangelista Marcos fala, assim como os demais evangelistas, de uma maneira clara, dizendo que o objetivo da pergunta era colocar o Senhor à prova. E imediatamente Jesus refere em defesa de Moisés aquilo que foi apresentado pelos fariseus. Mas em que sentido, Padre Fábio? Bom, ele fala da parte de Moisés. O que ele disse foi por causa da dureza do coração de vocês. Mas Deus disse desse modo. Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la, afirmaram os fariseus. E Jesus diz: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher." Poderíamos pensar que o Senhor faz uma correção àquilo que foi um equívoco cometido por Moisés e, dessa forma, apresenta o que há de predileção, que é aquilo que Deus falou desde sempre, e é o que deve ser a escolha do coração do homem. Porém, o conteúdo vai muito além de simplesmente corrigir um erro de Moisés. Jesus está advogando em causa de Moisés. De fato, o amigo que prometeu fidelidade, que prometeu dar testemunho a nosso respeito, está dando um testemunho a respeito de Moisés. Moisés, pela sua fragilidade humana, como temos ouvido inclusive na fórmula da oração,
essa semana na Santa Missa, por sua fragilidade humana, Moisés termina por acatar a afirmação de algo que vai contra aquilo que o Senhor não, vai em desacordo com aquilo que o Senhor declarou. Tanto que depois, ao longo da tradição, isso será progressivamente corrigido. De maneira que o que a palavra nos disse permanece. E de fato, hoje, conforme a igreja ensina, recuperando aquilo que o Senhor fez em favor de Moisés, porque não apenas o Senhor deu testemunho da sua lealdade, do seu amor por Moisés, mas ele também veio para corrigir, ou seja, para orientar na direção certa aquela palavra que Moisés declarou por conta do medo que sentiu em relação aos homens, sendo frágil no seu temor a Deus, consentindo uma tal afirmação. Jesus veio para poder dar a Moisés agora as palavras que levam na direção da verdade, aquelas que Moisés não conseguiu declarar no momento em que foi necessário. O Senhor vem em nosso socorro e com seu amor nos entrega as palavras que são necessárias. Como é importante sabermos que o Senhor nunca nos faltará. As palavras de Moisés foram corrigidas tempos depois, mas a correção dessas palavras foi também por ele. A gente às vezes classifica tudo como ele errou e agora está sendo feito o reparo desse erro para que esse erro não continue acontecendo. Bom, aquela pessoa, nesse caso Moisés, não conseguiu ter força para dizer tudo o que Deus queria que ele dissesse, certamente colocou em seu coração, e o Senhor veio em socorro dele para que se completasse essa obra, para que fosse dito aquilo que precisava ser dito, para que essa palavra que Deus esperou que estivesse nos lábios de Moisés, agora fosse dita e fosse entregue por ele. Poderia ser só a palavra de Jesus, mas Jesus a associa a Moisés, dando um testemunho em favor de Moisés e corrigindo amorosamente, sem condená-lo, o que foi dito, tornando assim essa palavra sua uma palavra dele, mas que ele não conseguiu dizer. A gente quase sempre não lê a partir desse ponto de vista o texto, né? Mas olha a docilidade e o amor de Jesus em relação a Moisés. E como o Senhor veio para, de fato, entregar por nós e a nós tudo aquilo que é necessário e que nos leva à verdade da parte do Pai. De fato, é o nosso intercessor, o nosso pontífice, o nosso guardião. Nosso Senhor é a palavra viva. Nele está tudo aquilo que muitas vezes nós não conseguimos conter. Pela nossa fragilidade humana, em muitos momentos, não conseguimos oferecer tudo aquilo que Deus nos entrega e nos pede, mas de fato a vontade de Deus será sempre cumprida, porque ainda que o homem na sua limitação não abrace a máxima participação naquilo que Deus lhe dá a graça de participar, isso não vai retirar a possibilidade do outro receber o que Deus destinou para ele como bem.
e bondade. Que grande palavra de esperança nossa é essa para nós hoje. Depois, obviamente, o texto nos fala sobre a dignidade do matrimônio e a responsabilidade de permanecer em aliança com o Senhor, pois a aliança que se assume diante de Deus, e Deus na sua fidelidade não se retira, mesmo diante da infidelidade do homem. Por isso a fonte e o princípio de todo o amor começa nele. O vigor para o recomeço de qualquer relação se passa nele, passa através dele, de maneira que, para poder consolidarmos um ato de amor profundo, é preciso que possamos estabelecer com ele a renovação de um vínculo de amor de sempre. O amor que o Senhor dispõe por nós nunca foi diminuído ou retirado. E mesmo que no tempo não tenhamos conseguido realizar tudo aquilo que o Senhor nos pede, como Ele nos pede, Ele vem em nosso socorro para que se complete aquilo que o Pai, desde toda a eternidade, por nós desejou e dispôs. Aqui eu queria agora com vocês olharmos juntos por um instante a memória de Nossa Senhora Auxiliadora, porque tudo isso que estamos falando é diretamente associado a esse grande título da Santa Mãe de Deus, que vem em nosso auxílio, exatamente para conseguirmos dizer, proclamar, acolher, realizar tudo aquilo que o Pai nos entrega. Ela vem em nosso auxílio, a Santa Mãe de Deus, o Senhor a entregou por nós, para que não nos falte não apenas o socorro, mas também a ação direta da Santa Mãe de Deus em nosso favor, para que se complete a vontade de Deus em nossas vidas. A devoção a Nossa Senhora Auxiliadora tem seu começo em datas muito remotas, nascida no coração de pessoas piedosas que espalharam ao seu redor a devoção a Maria Santíssima. Assim, a Mãe de Deus foi sempre conhecida como a condutora da felicidade de todo ser humano, aquela que assiste os homens em suas necessidades e os socorre sempre que for preciso. E Maria sempre esteve junto ao povo, sobretudo do povo mais simples, que não sofre as complicações que contornam e desfazem muitas vezes a vida humana, mas que é levado pelas emoções às certezas apontadas pela simplicidade do coração. Em 1476, o Papa Sixto IV deu o nome de Nossa Senhora do Bom Auxílio a uma imagem do 14º século, que havia sido colocada em uma capelinha onde ele se refugiou, surpreendido durante o caminho com um perigoso temporal. Então o Papa passou por esse episódio e quando eles conseguiram abrigo nesse temporal, nessa tempestade, lá nessa capelinha tinha uma imagem de Nossa Senhora que foi um sinal de acolhimento e que imediatamente o Papa interpretou como um sinal da proteção, do auxílio de Deus no momento da dificuldade. E olha que significativo, né? Estamos falando aqui de uma dificuldade física muito, digamos assim, corriqueira. Não que a gente tenha tempestade todo dia, mas é uma necessidade de um abrigo no momento em que a gente está passando uma desprovidência, digamos assim, né? Física ou circunstancial. Então, ele associa imediatamente e percebe imediatamente o sinal de como Maria vem em socorro da gente nesses momentos. Imaginemos em relação às necessidades espirituais, não é mesmo? Bom, a imagem tem um aspecto muito sereno e o símbolo do auxílio é representado pela meiguice do menino segurando o manto de sua mãe. Com o correr dos anos, entre 1612 e 1620, a devoção mariana cresceu graças à ação dos sacerdotes barnabitas na difusão
da devoção a Nossa Senhora, em torno de uma pequena tela do autor Scipione Puzzoni, representando aspectos de doçura, de abandono confiante, de segurança entre o menino e sua santa mãe. Então, os traços do quadro inicial de Sisto IV, eles vão agora se perpetuando no desenvolvimento da arte da pintura a respeito de Nossa Senhora. Olha que interessante. A imagem, pintada por Scipione, ficou conhecida como Mãe da Divina Providência. Esta imagem tornou-se como que meta para os peregrinos de muitos devotos e também cristãos em busca de favores e bênçãos de Nossa Senhora e de seu Filho. O próprio Papa Gregório XVI, em 1837, deu o nome a essa imagem de Auxiliadora dos Cristãos. E ali se amadurece o título Auxílio dos Cristãos. O Papa Pio IX, há pouco tempo eleito, também se inscreveu no movimento movimento da Divina Providência. E diante desta bela imagem, ele celebrou a missa de agradecimento pela sua volta do exílio na cidade de Gaeta. Mais tarde, também foi criada a Pia União de Maria Auxiliadora, com raízes em um belíssimo quadro de origem alemã. Chegando ao ano de 1815, nasce aquele que será o grande admirador, o grande filho, devoto da Mãe de Deus e propagador da devoção a Maria Auxiliadora, São João Bosco. Neste ano era também celebrado o Congresso de Viena e foi a época em que, com a queda do Império Napoleônico, começa a reestruturação da inteira Europa, com o restabelecimento dos reinos nacionais e das suas monarquias dinásticas que tinham sido suprimidas pela presença napoleônica. Então, no ano de 1817, o Papa Pio VII benzeu uma tela de Santa Maria e conferiu a essa tela o título Maria Auxilium Christianorum. Então, 30 anos antes, o Papa tinha abençoado essa tela, 30 anos antes que Gregório XVI apresentasse o nome como auxiliadora dos cristãos, já tinha abençoado essa tela sob esse título, Maria Auxilium Christianorum. Os anos foram se sucedendo e o rei Carlos Alberto foi a cabeça dos movimentos em prol da unificação da Itália. Ao mesmo tempo, os atritos com a Igreja e o Estado deram lugar a uma forte sensibilização com atitudes um pouco complexas. E como não podia deixar de ser, Dom Bosco, defensor incansável da Santa Igreja, ficou sendo mira forte, ficou no alvo do governo e foi obrigado a fugir de algumas ciladas. São João Bosco dizia que tem três branquinhos que devem estar sempre presente no coração dos cristãos: a Virgem Maria, a Santa Eucaristia e o Santo Padre. Era uma forma de educar o amor pela Eucaristia, pela Santa Mãe de Deus e pelo Santo Padre que ele fazia com as crianças. E é de uma beleza porque essa frase ela aparece ainda em diversos lugares no seio da Igreja italiana. A grande presença de Dom Bosco na educação dos pequeninos e na difusão à devoção à Virgem Maria, a Nossa Senhora Auxiliadora, marcou e marca ainda a Igreja. Hoje é um dia especial para rezarmos por toda a missão salesiana no mundo e por agradecermos vivamente Nossa Senhora sobre o título de Nossa Senhora Auxiliadora, pois é através das mãos de Maria que nós vamos receber todos os auxílios de Deus. Bendito o nome do Senhor que nos confiou a mãos
tão amorosas que nos protegem e nos amparam em todos os momentos de nossa vida. Que pela intercessão de São João Bosco, da inteira família dos santos salesianos, pela intercessão da Santa Mãe de Deus, o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.